Esse próximo ponto aqui, o 9º ponto que vamos aprender, é o pesponto invisível à mão. Para que serve esse pesponto à mão? Ele serve para segurar uma borda dobrada, dupla, onde a máquina não deve ir. Então, quando você tem uma peça forrada, na região do decote, por exemplo, que às vezes o forro fica voltando, aparecendo, você pode contornar o decote com esse ponto em lapelas de gola, de bolso embutido, bolso de lapela, que eu quero dizer. Esse ponto é muito útil. Onde a máquina faz o pesponto e deve ser passada, vai ser feita a máquina. Mas em tecidos que às vezes, como veludo, determinadas lãs que ficam aparentes o ponto que você não queira, você vai executar esse ponto invisível. Então, como ele vai ser feito? Você vai esconder o nozinho, ele vai pegar no mesmo lugar praticamente, claro que não é no mesmo, e vai dar uma beliscadinha apenas na parte de trás. A distância aqui dele já é maior, tá? É um pesponto. Então, na parte de trás, é só uma pequena beliscadinha, deixa eu ver aqui, deixa eu tampar aqui. Uma pequena beliscadinha da agulha, tá? Então, no avesso ele fica imperceptível e no direito também, porque ele pega aqui no mesmo. Então, com a linha escura, aí, ó, dá pra você ver que ele marca bem pouquinho. Atrás, ó, bem pouquinho também. Então, vou repetir aqui. Ele pega praticamente aqui no mesmo lugar e a agulha já deu uma beliscadinha no meu dedo aqui atrás, ó. Essa beliscadinha não precisa ser muita, tá? É bem sutil, por isso que o termômetro é o meu dedo aqui atrás, ó. Então, introduziu, já belisca um pouquinho no seu dedo, beliscou, você já traz a agulha para dentro da camada do tecido, ela passa na camada do tecido. Então, ele pega bem pouquinho atrás e à frente. Então, ele vai segurar uma borda dobrada, sem, contudo, aparecer. Então, não é em qualquer tecido que ele vai ser feito, em qualquer peça, né? Uma peça mais dia a dia, uma peça que vai sofrer com muitas lavagens, que não requer tanto cuidado para esconder o ponto, deve ser feito à máquina. Então, aqui lembrando que são acabamentos da costura fina, da alfaiataria, tá? Então, o resultado é um resultado mais handmade mesmo, aquele feito à mão. Ó, bem pouquinho ele marca atrás. Então, vamos fazer assim até o final. Aqui a finalização do ponto. Então, o que vocês estão enxergando, não sei se está dando para ver, é a sombra da linha preta. O ponto, ele tá todo embutido no tecido, tá? A parte de trás fica bem parecida com a frente. Marca apenas alguns pinguinhos. Então, no decorrer do curso, a gente vai aplicar todos esses pontos, vocês vão ver a utilidade deles, tá bom? Vamos pro próximo. Esse é o último ponto que vamos aprender dos pontos à mão. Esse ponto é o ponto atrás, e esse ponto atrás, ele é usado nas mesmas circunstâncias do ponto anterior, que é o pesponto invisível, em locais onde você queira esconder a parte direita do tecido, a linha, e ele vai aparecer, nesse caso aqui, só no avesso, tá? O anterior não aparece nem no avesso. Esse daqui, ele aparece no avesso. Então, você vai pegar no mesmo local da linha e vai andar bem pouco à frente, meio centímetro. A agulha, dessa vez, passa toda por trás. Ela não pega só um fio, não. Meio centímetro ali por trás.
Esse ponto serve também para pregamento de fechos comuns à mão. Mesmo caso, tecidos que tenham pedraria, tecidos que tenham bordados, que você não consegue a costura à máquina de forma a ter um resultado satisfatório, então é usado esse pontinho. Então ele pega bem no mesmo lugar aqui, ele é feito pelo direito do tecido, então no direito ele fica bem perceptível e no avesso o ponto fica todo visível, prendendo o que deve ser preso. Pode ser uma renda, pode ser o zíper, né? Então é um ponto também usado bastante na alfaiataria. Então é importante aqui no lado direito você pegar sempre no mesmo lugar praticamente, para que ele marque bem pouquinho. A distância é pouca porque ele vai prender, então quando você tem a função de prender, de firmar, ele tem que ser menor a distância, tá? Meio centímetro de distância. Ao finalizar aqui, eu vou passar a linha aqui para dentro, que esse é o avesso, e o arremate vai ser feito aqui, nessa parte de dentro. Então, 1, 2, 3 laçadas, passo por dentro, corto a linha. Então, observem que na parte de fora, ele marca bem pouco, e na parte interna, ele fica um ponto quase que linear, quase que sem espaço. Então, esse foi o pontinho atrás. Então, foram 10 pontos, com uma variação do guarnecido, que é o guarnecido invisível, 11 então no total.